Isso. Então, vamos começar com os cantos, para a gente, né, fazer essa mudança do que a gente estava fazendo para esse estudo. Deixa a coluna ereta, ombros relaxados. O sol está se pondo, ainda vou cantar o último Gayatri do dia. Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Canto pro Desikachar. Krishna Suri Daya Patram Jnana Vairagya Bhushanam Shrimad Venkatanathayam Vandeham Yoga Deshikam Shri Guru Pyo Namaha. Rukant Prapatanti. Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Chavaidhyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjalidanatosmi Shrimate Anantaya Nagarajaya Namo Namaha. Atha Yoganushasana. Agora começa o yoga. Olá, Maria Tereza, Dani, Denise. E Entrar nesse meio tempo. Então, vamos. olá, Hoje a gente vai começar a ver o capítulo 2, então, que vão ser meditações, que vão ser reflexões mais fáceis, né? Porque a gente estava estudando capítulo 3. Mas lembrando que o Yoga Sutra e essas escrituras, ou Sam, que eles são escrituras mais densas, diferente de uma Bhagavad Gita, do Ramayana, que tem toda uma história por trás. Quando vocês querem contar alguma coisa, nem que seja uma coisa, caiu a chave no chão, não, a gente tem que contextualizar, né? Eu que eu estava vindo apressada, e daí o cara fechou a minha frente, daí caiu, a gente não consegue, sim, tem que fazer toda uma contextualização, né? Então, eu vou contextualizar o que a gente vai começar a estudar a partir de agora, ok? O primeiro capítulo do Yoga Sutra chama Samadhi Pada. Essa canetinha não é. O primeiro capítulo, ele dá a definição do yoga. Ele, por si só, ele seria um capítulo completo, porém, para nós, ele não é tão simples. Para nós, a gente ainda precisa de práticas. Deixa eu tirar isso aqui. A gente ainda precisa de práticas, que está no segundo capítulo, que chama Sadhana. Pada. Sadhana são práticas, que é o capítulo que a gente vai estudar. E daí o terceiro capítulo, que a gente acabou de estudar, ele vai falar de meditação
propriamente dita, né? Que a gente vai sentar lá e o que que é meditação, quais são os objetos de meditação e quais são os siddhis, os poderes sub- sobrenaturais que a gente pode ter com ele. Chama Vibhuti Pada. Vibhuti é extraordinários, poderes extraordinários, que a gente viu que não é o que que a gente está buscando. E o quarto capítulo é Kaivalya. Kaivalya Pada, que é a total liberdade de Purusha. Mas o capítulo mais importante de todos é o capítulo das práticas. Os outros são mais ou menos resultados, né? O que que a gente pode praticar que a gente vai estudar agora, a partir de agora. Até aí tá tudo ok, Fátima? Ah, tá ok. O segundo capítulo, ele está subdividido, chama Sadhana Pada. Ele está dividido. Nós temos Kriya Yoga, que é o yoga no cotidiano, e Ashtanga Yoga. O yoga mais formal. Kriya Yoga vem da raiz Kra, que é ação. Então, na verdade, seria uma ação no cotidiano, uma ação yogi. Uma ação yogi no cotidiano. Não é qualquer ação, tá? Eu vou lá, mato alguém, isso não é uma ação do Kriya Yoga. Bacana. Então, são ações do cotidiano que ele vai esmiuçar como elas são. Que não é isso que a gente vai ver. Porque hoje a gente vai ver para complementar sobre a meditação que a gente estava vendo, como é que antes daquela meditação em um objeto, a gente pode fazer meditação Pratipaksha Bhavana, que vai ser coisas opostas às nossas coisas, aos yamas e niyamas que a gente vai ver agora. O Ashtanga Yoga, Ashta, são 8. Anga, membros. 8 membros do yoga. Se eu for muito rápido, me avisem. E é aqui que a gente vai estudar, se começar a olhar. Então, a gente pegou um quadradinho, aqui estão os 4 sutras, os 4 capítulos. A gente pegou o segundo capítulo, eu disse que ele tem Kriya Yoga e Ashtanga Yoga. E agora a gente vai pegar o Ashtanga Yoga e vai
olhar quais são os 8 angas, tá? Que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Os 4 capítulos do Yoga Sutra. A gente pegou o segundo capítulo, que é de práticas. E lá vai ter esses 2 grandes grupos, Kriya Yoga, o yoga do cotidiano, e Ashtanga Yoga, Ashta, Anga, o yoga dos 8 membros. Até aí, tudo bem. Os 8 membros. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Então, essas aqui são yamas, condutas éticas, com relação ao mundo externo, com a natureza, as outras pessoas, a sociedade, todo esse como a gente lida com o mundo externo. Niyamas, condutas éticas, pessoais. Asana, as posturas, né? A prática, com o que a gente vai trabalhar com o corpo. Pranayama, as respirações, que a gente vai cuidar do prana. Pratyahara é a inversão dos sentidos. Deixa eu ver uma palavra boa aqui para vocês. Recolhimento do sentido. E esses 3 aqui são meditação. Os 3 juntos, né? Concentração, meditação. Deixa eu ver como é que a gente está botando. E o estágio final, samadhi, integração. Os 3 juntos são chamados de meditação. Até aí tem alguma coisa que ainda alguém de vocês não tinha visto? E nas nossas próximas aulas, a gente vai ver sobre isso aqui.
yamas e niyamas. É como me relaciono com o mundo, a ética, as condutas éticas comigo e com o mundo, e com todas as relações. Vou botar aqui. Use yamas, conduta ética com o mundo externo. Ahimsa. Ahimsa. Ah, não. Não violência. Satya. Ser verdadeiro. Sat, vem de sat, de verdade. Asteia. Não roubar. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya. Moderação. Aparigraha. Não agarrar, não possuir, não ser possessivo. A gente vai ver que tudo é com relação ao Dharma, né? O Dharma também é ética, né? E o que que é? Tem que ser bom para mim e bom para todos. Então, não vai ter violência, não vai ter mentira, eu não vou pegar não é meu, eu vou ter moderação em tudo, né? Com os outros, porque quanto eu acumulo, está faltando para alguém, ou quando eu tenho coisas que eu não preciso, né? Vai ser todo esse tipo de moderação. E a parigraha não ser possessivo, porque à medida que a gente vai acumulando as coisas, está faltando para alguém também. E depois o que que nós vamos fazer com tudo isso? Tem muita coisa para cuidar, né? Então, esses vão ser os yamas, que é a conduta ética com o mundo externo. Esses cinco. E depois, quando a gente terminar os cinco, a gente vai ver os niyamas, que é de acordo com o mundo interno nosso. Então, os yamas são atitudes, são votos que a gente faz que protegem a nossa mente, que nos protegem. A gente acha que não, né? Às vezes a gente acha que às vezes a gente tem marcas mentais de que uma mentira pode ser saudável, uma agressão pode ser para me defender, ou um acumular pode ser para me defender também, né? De uma falta que pode haver. Mas aqui ele está dizendo que não. Mas tudo isso a gente vai ver um por um, tá? Então, isso aqui são atitudes. São atitudes com relação aos outros. Como a gente vai fazer isso? Então, a rimsa é não violência, não causar dano. Não causar dano desnecessário. E ele também a gente pode botar, porque tudo que está valendo a gente fazer para os outros, ele está fazendo para nós também.
Então, quando a gente tem danos, quando a gente começa autoflagelo ou dano, sabe? Não cuidar do corpo, esgotar o corpo físico, não cuidar desse nosso templo, tudo isso também é dano que a gente está causando para o nosso corpo, né? E quantas vezes a gente faz isso em detrimento o quê? Ao troféu, ao reconhecimento. E a nossa respiração, as nossas emoções, a nossa energia, a gente tem que conservar a energia, né? E a gente fica, talvez, gastando ela num processo. Eu me lembro o dia, primeira vez, acho que o professor explicou quanto energia o corpo a gente precisa, o corpo para transformar aquele alimento que a gente faz, transformar energia para a gente poder se mover no mundo, fazer as coisas do cotidiano. E daí a gente vai lá e corre, gasta 1.500 calorias, seria o suficiente para todo um dia. E daí a gente sobrecarrega o nosso corpo para ter mais energia, né? E às vezes, se a gente não tem muita noção de por que que a gente está fazendo aquilo, esse gastar energia também seria um dano para o nosso corpo. E o Satya vai ser essa honestidade, né? Dizer a verdade. Mas lembra que a Ahimsa sempre em primeiro lugar. A Ahimsa em primeiro lugar. Segundo lugar, falar a verdade. Então, se eu tenho uma verdade que vai ser violenta, eu não vou falar, né? Então, tem uma verdade que ela é violenta ou vai causar dano para alguém, a gente vai ter que mudar o modo de dizer. Não quer dizer que a gente está autorizado a causar esse dano. Senão, tem que falar a verdade. Ficou péssimo. Teu trabalho ficou péssimo. É a verdade. Mas tem maneiras de ser, mas isso é violento. Então, pode ser, eu estava estranhando aqui meus óculos. Tu pode ser verdadeiro sem violência. Precisa ser verdadeiro sem violência. Mas tu tá gordo, é verdade. Mas tem um quê atrás de violência. Porque a gente não diz isso para quem a gente ama, né? Sem motivo. Tu vê que quando tem, a gente tem por trás uma marca. E daí quem está no comando é a marca. Ali a gente começa a entender que tem uma marca por trás. Tem uma inveja, tem uma mágoa, tem uma tristeza. Por isso que quando ele fala das condutas e do tipo de atitude que a gente tem que ter no cotidiano, ele está explicando que isso nos protege. Nos protege como? Nos protege de não ser levado pelas nossas marcas mentais. Né? Porque se eu tenho uma verdade, me dê um exemplo aí de uma verdade que vai ser violenta. Um exemplo. Hum. Uma traição de alguém, talvez, que outra pessoa descobriu, sabe se conta para a pessoa ou não. Tá, pode ser, aham. Então, Depois, ela na dúvida, se traiu, conta e assim, causa um dano ou se não conta. mas aí a gente vai ter que saber como tu vai contar, né? Então, se é uma inimiga, se a gente já tem uma mágoa por trás daquilo, a gente vai lá e dizer, ele tá te traindo, eu sabia, né? Como a gente vai falar aquilo é violento. Mas ele está nos protegendo porque quem está no comando não é o Buddhi. Quem está no comando é uma marca mental de mágoa, de tristeza, de inveja daquela pessoa, né? Então a gente vai sempre
tem maneiras de falar e tem que ser falada a verdade, mas ela pode ser não violenta. Então, a gente tem que. Porque se é uma pessoa que tu ama, que tu quer, realmente tu quer proteger, tu não vai simplesmente ir lá e dizer, eu vi, ela tá te traindo, alguma coisa assim. Tá falando a verdade, mas está sendo violento, né? Ou a gente vê os filhos, ou os netos, alguma coisa assim, fazem alguma coisa, e tem maneiras da gente dizer sem violência. Os vizinhos. Ou Solange, quando a pessoa faz uma comida bem ruim, com a melhor das intenções, né? E aí, como é que tu vai dizer que ficou ruim, né? É, isso mesmo, né? Mas se é alguém que tu não gosta, daí tu ainda vai dizer, nem precisa dizer para ela, mas dizer para o outro, assim, ó, nossa, mas ficou ruim a comida, né? Aham. Tu vê que tem um veneno ali, que feio isso, né? Mas tem um veneno ali. E esse veneno nasce, são os kleshas. E é disso que ele está querendo nos proteger, que a gente não tenha ação a partir dos kleshas, e sim a partir de buddhi. Então, tu vê como quando a gente vai olhando pequenas coisas do cotidiano, a gente pode treinar, estar estabelecido num outro lugar de clareza. E isso tem que ser treinado antes. Não é como a pessoa está super nervosa, diz assim, é a pessoa que nunca praticou yoga, nunca praticou respiração, diz assim, ó, te acalma e respira. Não me pede isso, né? Essa pessoa não vai conseguir, assim como vocês que estão praticando, em questão de uma ou duas ou cinco ou 10 respirações, conseguir voltar para o eixo. Porque a pessoa não vai conseguir respirar, porque ela não treinou antes. Se eu tivesse 5 pessoas na minha frente e dissesse, agora corram, somente quem treinou vai conseguir correr 10 quilômetros. Os outros não. Aquilo que tu treina, quando é pedir, exigido essa atitude, tu consegue ter essa atitude. Mas se tu nunca treinou isso, na hora que a comida chegou ruim, mas ficou ruim, né? Tá bom? Mais ou menos, acho que podia, né? Porque ali simplesmente sai, a gente não tem controle disso, porque isso tem que ser treinado antes. Isso tem que ser treinado antes. Então, e é isso que é o Pratipakshabhavana que a gente vai estudar, é como a gente vai treinar cada um desses antes. Porque não adianta, vai chegar lá na hora, a gente chega lá no consultório, chega atrasada, assim, a gente vai dizer, pois é, eu peguei um congestionamento. Na verdade, não, né? Mas a gente dá uma mentirinha básica. Só que daí a mente tem que sustentar aquela mentira. E daí a gente sabe que veio de um lugar, de uma imaginação, porque a gente teve que imaginar uma cena, e a gente então não está usando buddhi, a gente está usando kleshas de novo, em falar a verdade. Assim, ou simplesmente não fala. Diz assim, ó, desculpa pelo atraso. Né? Porque senão tu diz assim, ó, me atrasei porque minha mãe não está bem. Na próxima consulta, vai lá, tua mãe tá bem? Claro, não, mãe, a mãe tá super bem. A última vez você estava mal? Não. Então, tu vê que tu tem que sustentar uma mentira. Toda vez que tu fala uma mentira, ela vai ter que ser sustentada.
porque ela tem, como é que eles dizem? Mentira? Tem uma expressão para isso? Tem pernas curtas? Isso, mentira tem perna curta. Hum? Então, quando tu tem que sustentar isso na mente, o que que tá na mente? Uma mentira sendo sustentada num lugar nobre de Buddhi, ou de um lugar que deveria ali estar com essa cada vez mais claro. Vai falar a verdade, diz a verdade que não fira, ser verdadeiro na fala, no pensamento. Eu penso, daí já é um treino, né? Porque a gente pode pensar e evitar a fala, mas a fala interna acontece. Não sei vocês, mas a fala, mesmo a gente não querendo, ela acontece. Isso a gente pode treinar, logo botar um outro olhar sobre isso. Logo colocar um outro olhar sobre isso. E depois o hasteia, não roubar, não se apropriar da ideia dos outros. Não pegar nada dos outros, né? Porque às vezes são pequenas coisas que vai. Deixa eu ver se eu tenho anotado mais alguma coisa. Ser honesto e ser íntegro. Honesto comigo mesmo e honesto com o outro, né? Em todos os sentidos. Né? Nos valores que eu vou cobrar, nas coisas que eu compro, eu divido conta, qualquer coisa. Porque sempre que tiver aquilo limpo, a gente não precisa ficar ocupando a mente com esse tipo de problema, né? Não, peguei, mas será que ela vai descobrir? Então a gente vê, ou peguei a ideia, ou peguei tal coisa, né? Tudo é pegar a ideia do outro também. Tudo isso tem que ser protegido, né? E daí Brahmacharya é esse movimento em direção a Brahman. Então, todos os movimentos que não são em direção a Brahman, eles deveriam ser evitados. Esse movimento em direção ao Deus, movimento em direção a isso que mantém todo mundo, toda essa inteligência que permeia. E aqui, mas como a gente vai ter que viver, a gente vai ter o nosso dia a dia, a gente vai fazer um comportamento moderado nas coisas, na moderação, em tudo que a gente faz. Na Índia, o Brahmacharya vai ser um controle dos impulsos sexuais. Porque quando tem essa busca pela sexualidade, o sexo, 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 e daí tu esquece do que realmente está buscando com relação a Brahman. Dentro da tradição, depois o Krishnamacharya vem, o Ramanuja também vem, ele explica que Brahmacharya, em cada fase da vida, vai ser diferente. Quando são jovens, eles vão ter, eles não vão ter relações sexuais. Na fase de casados, as relações sexuais vão ser somente com a esposa, onde tu preserva a tua energia, né? Porque a própria sexualidade, o próprio sexo é um desgaste de energia. E manter relações fora o casamento é um desgaste também. Não pode deixar o telefone tocar. Meu Deus do céu. Né?
ter que toda hora ficar cuidando de outras relações, e isso vai tirar o foco naquilo que realmente é importante. A gente sabe, né, quando está numa relação estável, como tu pode descansar naquela relação com relação à traição. Porque se tu fica desconfiado de traição e fica controlando. Não, um dia uma amiga minha estava desconfiada do marido dela olhava a quilometragem do carro, e daí ela foi até o motel para ver qual era a quilometragem que dava do trabalho para o motel, do motel de volta para o negócio. Olhava o cartão de crédito, ele gastou tanto, ela ia no motel, perguntava quanto custava a água, quanto custava o lanche, quanto custava isso, para ver se chegava no valor. Então, tu vê que é um tempo e é um desgaste isso, quando tu não confia em alguém. Eu vou dizer, nem é só no marido, ou na esposa, ou, né, em qualquer relação que a gente tenha, uma relação de trabalho, alguém que trabalha na casa da gente, ou a gente trabalha na casa de alguém, né? Como a confiança é importante ali, isso daí a gente estaria ali na honestidade no anterior também, né? Em todos os sentidos. E ali ser honesto e íntegro também, não roubar também é não roubar o tempo do outro. Sabe quando tu pega e fica lá repetindo as mesmas coisas, tu tá pegando o tempo daquela pessoa, né? Então, Brahmacharya é essa disciplina, uma disciplina que leva para a vida espiritual. E quanto mais tranquilos a gente está numa relação, mais a gente vai poder se dedicar à parte espiritual, à busca interna. Senão, tu vai ter que ficar buscando programas para o outro, ou ficar fazendo todas essas conjunturas, telefonando, olhando, onde é que tu tá, mas que horas tu vem e tal. Vai ter que ter um certo controle, né? Vai ter um certo atrito ali. Não sei como é que é para vocês, mas eu já tive um caso assim. Me separei. É uma fase assim da juventude, é é um desgaste, é um desgaste. E a parigraha, então, a não possessividade, não cobiçar, não acumular. Porque quando a gente acumula, acaba sendo parecendo uma forma de roubo também, né? A gente acumula que custos adquirem. É incrível ali na Índia. Sabe que tem ricos, 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 incrível. Quando é rico, é rico. A mulher queria uma casa com um jardim e ele construiu um prédio de 5 andares no meio da cidade. O quinto andar, acho que são umas 3, 4 quadras, é um jardim suspenso, com floresta. É um negócio. Mas aí tu vê, né? Quem está sustentando tudo isso? E coisas desnecessárias. Tem cômodos ali que eles não vão ver a vida inteira, ou ver quando, né? Alguns cômodos não vão. Então, o acumular, então, aqui, não acumular coisas, nem méritos, também méritos não se acumular, porque méritos são créditos, né? E daí eu tenho que voltar depois para ter eles. Lembra que os karmas positivos, quando tu tem mérito, tu vai acumulando méritos e depois tu quer resgatar aquilo. Então, tu vai ter que estar lá. E tu tem um mérito de ter feito alguma coisa, e um dia que te fazem um evento dos 10 anos e não te chamam.
mas eu tinha um mérito. Ó, que tristeza, né? A gente está apegado ao papel, ou a gente está apegado ao crédito. Isso vai nos fazer sofrer. Tudo isso que ele está dizendo que é para a gente não sofrer. Segue isso, vai reduzir o sofrimento. Então, os votos que a gente faz, o yamas, né? Esses são votos que a gente faz, só que são votos, é como votos que a gente faz no casamento. Eu fui no casamento, teve o casamento da minha sobrinha no final de semana, nem um nesse, no outro. Eles fazem aqueles votos, né? Na alegria, na tristeza, vou estar ali, quando tal coisa e tal coisa. Então, porque tem que ter um esforço num certo momento. Vai ter que ter um esforço para não ser violento, para falar a verdade, para não pegar a ideia do outro, ou para fazer uma busca espiritual, ao invés de uma coisa mundana, ou uma coisa de não acumular aquilo que é desnecessário. Então, a gente vai começando, ele começa a explicar que isso vai nos proteger. E esse treino todo vai ser feito formalmente, antes, numa espécie de meditação. Tá? Então, vou meditar sobre isso, vou olhar sobre isso, e eu vou me preparar. Às vezes eu posso saber de uma situação dessas que eu tenho, porque muitas vezes é recorrente, a gente sabe que tem algumas tendências ali, e daí a gente pega essa tendência, né, de violência que é incrível. Final de semana, agora aqui no Sul, não sei, foram 5 feminicídios num só dia, né? Isso é violência. Então, e isso protegeu a pessoa, o macho? Não, não, infernizou a vida dele, da família dele, né, de quem executou aquilo. Não foi bom para ninguém, ninguém, todo mundo saiu perdendo por causa de uma violência. Todos saem perdendo. Então, a gente tem que começar a ir, né, violência, não causar dano. E só que a gente vai começar a ver não causar dano nas coisas mais sutis. Ele mata, mas a gente causa dano de outras maneiras. Numa fala, né? Num olhar, numa coisa. A gente tem uma mente ali incrível. Como a gente pode, inevitavelmente, a gente vai gerar dano. Tá? Senão tá que nem as monjas lá. Essas monjas. Como é que é o nome? Como é que são essas monjas? Jainistas. Às vezes elas estão lá no ashram. Elas usam máscara para não causar dano por causa de animais, né? Que elas podem respirar. E elas têm tipo uma vassourinha, assim, que elas ficam passando na frente onde elas vão caminhar. Elas usam roupas brancas e ficam passando aquela vassourinha assim, para não pisar em cima de nenhum bicho. Então, elas estão assim no extremo do ahimsa, mas eu ainda mato barata. Outros bichos, eu pego aqui dentro de casa e eu ponho para fora da janela. Mas a gente tem alguns danos assim que a gente pode começar a evitar coisas, né? Mas a gente às vezes tem danos mentais que a gente mesmo causa para a gente. Quando a gente fica com coisas negativas, remoendo coisas negativas, remoendo, está fazendo mal para nós. Né? Uma raiva que a gente tem de outra pessoa, primeiro está a acidez dentro. E aquela violência que sai, ela já está dentro. Ele tem uma expressão que eles dizem, tu põe para fora o que tem dentro, né?
Não sei como é que é a expressão, mas tem uma expressão. Tu vomita o que tu tem dentro, alguma coisa assim. Hum. Então, esse cuidado para reduzir o dano. E esse sutra que vai falar dos yamas é o 230. Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha. Vamos ver o que o Franz Morse escreveu de cada um deles. 230. Ahimsa, não violência, não dano, respeito à vida, atitudes de respeito e benevolência, amor. Ah, gostei disso. E esses já são os Pratipaksha Bhavana, né? Esses já vão ser os movimentos opostos que a gente vai fazer para cultivar essa não violência. Satya é verdade, veracidade, autenticidade, sinceridade e lealdade. Isso aí está falando em relação, né, a não ser autêntico, a mentir, a enganar, tudo, né? Se eu ponho no meu currículo lá alguma coisa que eu não fiz, que eu não sou, deixa eu ver o que mais. Tudo, né? Dizer que eu falo uma língua que eu não falo. E depois as T, ele põe não roubar, integridade e honestidade. E daí já honestidade e integridade já vai já é um movimento contrário que a gente vai fazer. Brahmacharya, dirigir-se ao absoluto. Brahma é absoluto. Moderação em todas as coisas, controle dos impulsos, temperança a serviço de um ideal absoluto. É onde eu vou botar os meus esforços. Então, tudo que for mundano vão ser esforços mais moderados, não é colocar toda a minha energia naquilo. Claro, quando eu preciso fazer, tá ok, né? Mas a gente tem que lembrar que tem que ser cultivada a parte espiritual, vai ter que ser, precisa ser também trabalhada, cultivada. Disciplina a serviço do desenvolvimento espiritual, estava ali a continuação, né? Desenvolvimento espiritual. Tem que estar junto. É que nem o cachorro que eles dão, o treino para cachorro junto. Como é que é? Ah! Então, tem essa disciplina, né? Que a gente tem que ter. Moderação nas coisas mais mundanas, assim, para dar tempo. Conservar energia para fazer a busca do autoconhecimento e a jornada espiritual. E ama. Não, a parigraha, não avidez, não cobiça, não possessividade, ausência de ganância, sobriedade de posses, despojamento, simplicidade. Me lembrei do Papa agora, né? A simplicidade, o que que ele diz, o que que ele disse assim, ó, não quero aquele quarto, não quero aquelas roupas, não quero aquelas joias, porque ele não precisava de nada daquilo para fazer o papel dele. Ou São Francisco, né? Ou tu vê aqueles que realmente tu vê que, ou o Swami.
Os Swami, eles usam somente essa roupa laranja, esse e esse. E ele dorme numa esteira. A única coisa que tem no quarto dele é uma esteira. Então, eles não acumulam nada. Ele ganha presente, ele ganha e entrega tudo na hora. Daqui também tem, na tradição do Krishnamacharya, né? Tu dava alguma coisa para os professores ou para o Deskacharya, o Krishnamacharya, e assim como o Swami, tu dá, ele imediatamente já direciona para outra alguém, direciona para alguém. Então a gente pode dar frutas e flores, e mesmo assim não são eles que consomem assim. Uma vez eu levei, tem uma castanha bem compridinha assim, que é uma brasileira. Quem falou foi a Lilian não, a Não é Baru? Milena de Brasília. Eu acho que era Baru, professora. Isso, como é que é o nome? Baru. Isso, era isso. E daí eu comprei e levei. Daí eu disse, isso aqui eu trouxe do Brasil, não sei se tu conhece. Foi a primeira vez que ele comeu o que eu entreguei. Ele abriu, ofereceu para todo mundo e ele provou. Também porque é uma semente e vem da natureza, porque alimentos somente feitos pelas pessoas dele, assim. Mas ele distribuiu depois. E daí ali tu vê, né? E a mesma coisa, quando a gente ganha presentes, ou o Jorge, a gente ganha presentes, né? Não aceita presentes. Porque tu acaba, além de acumulando coisas, tu acaba acumulando também, fica preso a uma relação de devolução ali, né? Ah, mas eu dei aquilo e daí eu posso me sentir um pouco mais próximo e posso cobrar talvez alguma coisa. Tu vê que, querendo ou não, tem uma coisa toma lá da cá que acontece. Por mais sutil que seja, mas a vida inteira eu cuidei de ti e agora, quando uma vez tu precisa, tá, mas aí tu vê que foi condicional o negócio, né? A gente tem que fazer as coisas incondicionais. E ali a possessividade, a entrega, tudo isso ele entra um pouco ali também. Sobriedade de posses. Quanto menos coisa a gente tem, menos coisas para ficar cuidando e se dedicando. Se tem casa na praia, casa na serra, casa na cidade, casa no Rio de Janeiro, casa na Espanha, mais o iate, onde vai sobrar tempo? Nem que tenha funcionários em todos os lugares. Mas você vai ter que coordenar todo esse negócio? Não dá, né? Você vai ter que te dedicar a cuidar das suas coisas materiais. E isso que ele está dizendo aqui, esse despojamento e simplicidade. Eu vejo ali no ashram que eu fico. Bom, a primeira vez que eu fiquei no ashram, 3 meses, naquele quarto, eu voltei e disse assim: chega, eu vou vender. Eu tinha uma cobertura de 3 dormitórios. 3 dormitórios embaixo, mais 2 em cima. Vendi. Meu Deus, tu imagina uma pessoa feliz num apartamento pequeno agora. Simples, ágil. E daí tu vai te desapegando disso. E lá todo mundo vive esse, né? E é muito libertador. Na verdade, eu tinha muito tempo do meu dia. Claro, não precisava fazer comida. A gente é um tempo, né, na cozinha, mas depois tu vai aprendendo e tá ok. Mas a gente fazer manutenção da casa e ficar mantendo, ou casa, 2 casas, é um tempo que a gente precisa. Então, a gente tem quanto mais simples, mais ágil, mais tempo a gente tem para se dedicar à busca pessoal. E ama, então, quer dizer que são as. Eu prefiro as condutas éticas que a gente tem usado. O Descacciari também tem falado mais como uma conduta ética. Aquilo que protege, me protege.
com o mundo externo, como vou me relacionar com o mundo externo. E daí são atitudes e princípios de relação. A ética com o mundo externo, ele vai botar aqui também. E essa ética não é só ética para o mundo externo, para eu ser ética. Não, porque isso vai proteger minha mente. Isso vai me proteger em todos os sentidos. E daí, semana que vem, a gente vai começar a olhar uma por uma como a gente vai fazer a meditação, o que que acontece quando tu faz uma, o que que acontece, e a gente vai vendo isso devagarinho. Mas assim já deu para começar a ter uma ideia, né? Ok? Vamos fazer um canto final. Tem alguma pergunta? Solange, quanto tempo esse curso tu pretende fazer? Não sabe? Não. Não tá. Mas acho que vai dar, são 10 yamas e niyamas para Tipakshambhavana. Eu acho que vai dar umas 8 aulas, eu acho. 8 aulas. Uhum. Eu acho. Depois, em junho, a gente vai ter 2 meses, 2 semanas ou 3 de férias, em junho. É junho? Isso. Uhum. Eu vou para os Estados Unidos num retiro do Swami da Bhagavad Gita. Uhum. Bhagavad Gita no dele, na vida cotidiana. E vai ser no início de junho ou final de Início de junho? junho. Uhum. Ah, tá. Uhum. É, do dia 2, porque tu também vai viajar, né? Isso, isso. Ah, uhum. É do dia 2 ao dia. São as 3 primeiras semanas, acho, de junho. Mas eu vou avisar vocês assim que eu. Não, tudo bem. E o Vou valor do fazer curso, quanto é que vai ser? O a valor? mesma coisa, mesmo valor. É que faz tempo que eu não É faço curso. R$ 98, Ah, tá. 4 aulas. Não, não, é 105, né? R$ 105, Quatro 4 aulas, aulas. Tá. tá? E vai estar gravada também, né? Porque E eu vai vou estar estar gravada viajando. também, aham. Uhum, uhum. Mas depois a gente conversa daí, Tati, tá? Não, tudo bem. Desculpe, só porque é Não, a não, tá bom, oportunidade. assim já esclarece todo mundo, porque nem eu não me lembrava do valor. Então tá. Tá joia? Vamos fazer um canto final, então? Om Asato Ma Satgamaya. Om Tamaso Ma Jyotirgamaya. Om Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shanti. Isso. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite. Boa noite, obrigada.